Agora, a nossa próxima apresentação, que vai ser mais ligada a essa parte de reciclagem de nutrientes e fertilidade do solo, a Lauren mudou de camisa, vai voltar aqui de novo para falar de um trabalho que eles estão fazendo aqui com essa parte de reciclagem de nutrientes e implicações na fertilidade do solo. Bom, eu quase dei boa tarde agora, já para todo mundo, né? O horário do almoço. Mas vamos lá, igual o João falou, vestindo o outro lado da camisa, que não é o outro lado, na verdade, eles se conversam, é uma continuação, e falar um pouco sobre as implicações na reciclagem de nutrientes na fertilidade do solo. Eu começo fazendo uma pergunta. Como que nós estamos estudando hoje os nutrientes no solo nas áreas de manejo de cana-de-açúcar? Isso daqui eu coloquei bem rapidamente. Fazendo o artigo que vocês vão ver os resultados hoje, estudando para poder escrever ele, de 116 artigos que nós selecionamos para fazer uma revisão, a maioria deles é composto por resultados de decomposição de palha, carbono e nitrogênio no solo, reciclagem do potencial de reciclagem de nutriente, modelagem para ver qual vai ser a economia de fertilizantes e mitigação de gases de efeito estufa através dessa economia de fertilizante ou a parte de carbono e nitrogênio. Só que desses 116 artigos, eu pergunto para vocês, e a fertilidade do solo em si? Lógico que a gente tem carbono e nitrogênio que já representa isso. Somente 16 artigos tinham resultados de fertilidade falando de macronutrientes, pH e CTC do solo. A grande maioria desses artigos chegam a uma conclusão, eu diria isso, uma consideração, uma indicação de que a reciclagem de nutrientes pela palha aumentará a fertilidade do solo. E aí eu vou perguntar para vocês, será que isso sempre é verdade? É sobre isso que nós vamos começar a discutir um pouquinho agora. Esse experimento é um pouquinho diferente dos outros que a gente tem apresentado. Nós avaliamos 3 áreas, eu peço desculpa aqui que estão todas, mas é uma na área de Chapadão do Céu, um na área de Quirinópolis, os dois são argilosos, e um na região de Coatá, que é arenoso. Foram instalados em 2014 os tratamentos, a gente instalou a cana-planta, depois da primeira colheita da cana-planta, os tratamentos foram instalados. Aqui o João comentou, a gente tinha os primeiros experimentos com 0, 50 e 100 de remoção de palha, e isso acabava dificultando um pouco nos resultados, mas esses daqui têm a remoção total, que é 0 de palha, a remoção parcial, e aí em cada uma das áreas que a gente tem uma quantidade diferente, e a ausência de remoção também com uma quantidade diferente. Vale mencionar aqui, por exemplo, a região de Coatá, que tem praticamente o que tem em Quirinópolis, a metade é quase o que tem em Coatá como um todo. Como nós estamos falando de fertilidade, vale ressaltar, eu não coloquei aqui adubação de plantio, mas foi igual para todo mundo, 500 kg de 8,25, se eu não me engano. E uma adubação de soqueira foi feita todo ano, com 120 kg de N na forma de nitrato de amônio e 120 kg de potássio na forma de cloreto de potássio. Sempre 60 dias após a colheita ou da cana-planta ou da primeira soqueira, sobre a palha, já com o experimento instalado ao lado da linha da cana. Quais avaliações que nós fizemos? Decomposição da palha, a cada 3 meses, ao longo dos 2 ciclos que nós avaliamos. Reciclagem de nutriente acumulada, eu vou ressaltar isso daqui, os valores que nós vamos apresentar é acumulado de 2 anos, levando em consideração a decomposição que nós avaliamos e o teor de nutriente que tem na palha remanescente e inicial. A extração de nutriente, levando em consideração a produção ou a produtividade de biomassa e os teores de nutriente. E, por fim, a fertilidade de solo, antes da instalação dos experimentos, desculpa, ali não é antes da cana-planta, é após a cana-planta e após 2 anos. Nas camadas de 0 a 10, 10 a 20, 20 a 40. Então, vamos direto para os resultados após 2 anos, o que nós tivemos. Primeiro, os resultados de decomposição. No primeiro ano, primeira soqueira, nós tivemos, assim como o Maurício falou, já é conhecido na literatura, é um exponencial, a maior decomposição no início. A gente pode ver que onde teve mais palha, teve uma taxa de decomposição maior, principalmente nas áreas de Quirinópolis e de Coatá. Só que o Maurício falou 2 coisas antes que uma eu vou dar razão, a outra eu vou questionar um pouco.
Ele falou que quem governa a decomposição é o clima, com certeza. E por que eu falo isso? Ele falou depois que as maiores quantidades de palha são as que decompõem mais. E aqui a gente vê nesse ano de primeira soqueira que a gente tem uma restrição hídrica alta nesse ano, principalmente no início, que é onde a palha faz mais efeito, os 3 primeiros meses. E, realmente, onde tem mais palha, teve maior decomposição. Só que, quando a gente vem para um ano que não é restritivo, que teve uma grande quantidade de água, uma temperatura mais adequada, essa taxa de decomposição foi muito próxima entre os tratamentos. Então, o que esses resultados que a gente está trazendo hoje e outros que nós estamos desenvolvendo, isso daqui é só o início, a gente tem muitas áreas falando de fertilidade, bastante áreas falando de decomposição, mas, de maneira geral, a gente está vendo o seguinte, que a taxa de decomposição, que é uma discussão ampla dentro da nossa área, que ela não necessariamente é maior quando você tem mais palha, mas ela é maior quando tem mais palha, que a palha pode fazer assim um efeito prime. Quando há uma quantidade maior de palha numa condição restrita de umidade e temperatura, aí sim ela decompõe mais. Esse microclima que a palha faz favorece a maior decomposição. Numa condição que não é limitante, a decomposição pode ser igual em quantidades similares, quantidades diferentes de palha. Agora, falando um pouco de reciclagem de nutriente, como é de se esperar, você está colocando um aporte maior de palha no campo, nas áreas sem remoção, do que na remoção parcial. Então, de maneira geral, para todos os nutrientes, você tem um maior potencial de ciclagem de nutriente na ausência de remoção de palha. Vale dar um destaque aqui, novamente, no solo arenoso, que o potencial ciclado em 2 anos, eu vou efetivar mais uma vez, na região arenosa de Quatá, a quantidade que ciclou sem a remoção é praticamente igual da que teve de remoção parcial nas áreas de alta produtividade de Goiás. Bom, agora vamos falar de fertilidade de solo, que é onde a gente quer chegar com os nossos resultados. Eu vou construindo um gráfico com vocês, que não é um gráfico que a gente tem costume de ver na literatura. Esse gráfico é um gráfico que chama de bootstrapped, é um gráfico de comparação múltipla. Aqui nós temos, eu vou começar com o exemplo do fósforo, nas profundidades 0 a 10, 10 a 20 e 20 a 30. O que esse gráfico nos mostra? Primeiro, esse 0 é a nossa linha de base. Após a cana-planta, nosso baseline, como que estava o nutriente no solo antes da gente instalar os experimentos, os tratamentos. E aqui embaixo vocês vão encontrar quanto é esse valor em miligrama por decímetro cúbico no caso do fósforo. Ou seja, na camada de 0 a 10, para fósforo, a gente tinha no baseline 13 miligramas por decímetro cúbico de fósforo no solo. Esse DMS, que a gente tem aqui, essas barras, é uma comparação entre os tratamentos, que eu vou falar aqui agora, com a linha de base. Ou seja, se a gente pegar um exemplo aqui, a gente pode ver que, principalmente nas camadas mais superficiais, está tendo uma diminuição após 2 anos da quantidade de fósforo no solo em relação ao que tinha anteriormente. Nesse caso, por exemplo, a gente tinha uma condição de fósforo de baixo, de acordo com a classificação que a gente tem do trabalho do professor Otto, que vai falar, e indo para muito baixo após 2 anos de avaliação. Essas triângulo, bolinha e quadrado aqui são os nossos tratamentos. O triângulo representa a remoção total de palha, ou seja, zero de palha. A remoção parcial, os 50%, e sem remoção. Para fósforo, a gente pode ver aqui, eu destaquei ali, vai aparecer ainda mais umas letrinhas aqui para dizer o quê? Isso daqui é uma análise entre os tratamentos após 2 anos. O DMS estava comparando entre a nossa linha de base e essas letras vão estar comparando após 2 anos entre os tratamentos. O que a gente observa para fósforo na área de Quirinópolis? Que após 2 anos, as áreas que estavam sem remoção de palha ou remoção parcial de palha, a fertilidade foi menor. O teor de fósforo no solo foi menor. E não falei errado, vocês não estão confundindo, a gente teve menor quantidade de fósforo nas áreas que a gente tinha maior aporte de palha no campo. Isso daqui se repetiu de maneira geral para as outras áreas de Chapadão e do Arenoso.
Mas por que isso ocorreu, então? Tem que ter uma explicação, já que a gente sempre fala que está ciclando nutriente e que possivelmente aumenta a fertilidade do solo. Esse daqui é um trabalho que a gente já publicou, que nós temos a produtividade, eu usei ele como exemplo. Acumulado de 2 anos, as áreas sem remoção de palha, a gente teve uma produtividade muito maior aqui em toneladas por hectare acumulada, é uma área muito produtiva mesmo, mais de 100 e poucos toneladas por ano, do que na área de remoção total. Com esse grande aumento de produtividade com a palha, a gente tem uma maior extração. Vou usar aqui o exemplo de Quirinópolis. A área sem remoção de palha extraiu mais do que a área com remoção parcial ou remoção total. E o solo refletiu isso que a gente viu anteriormente. Então, aqui eu começo um dos primeiros questionamentos que a gente vai ter aqui, de quais são as necessidades de fósforo em soqueiro. Em todo o decorrer, eu vou tentar levantar alguns questionamentos, esses resultados são os primeiros. A gente sabe que tem bastante gente trabalhando com isso e a gente não quer dar uma certeza, a gente quer acender algumas luzes para discutir aqui depois. Bom, em relação ao potássio, lembrando que a adubação de potássio foi colocada todo ano, o fósforo não, foi só em plantio. O que aconteceu? A gente vê também uma redução de potássio de maneira geral em relação ao baseline. Só que, vou dar um exemplo aqui de Quirinópolis, que a gente está numa condição de muito alta no baseline, de 7 milimol carga por decímetro cúbico, e após 2 anos, pelo menos na camada superficial, a gente continua muito alto. Mas só que a gente vê que nas camadas subsuperficiais, a quantidade já se torna limitante. E aí eu nem preciso falar para a região de Coatá, que a gente já começa numa condição de muito baixo e fica parecido ali ao longo do tempo, mas a gente também vê essa questão de um pouquinho da produtividade, que ela não foi um input tão grande de produtividade como a gente teve nas 2 regiões de Goiás, também mostrando um pouquinho de resultado. E aqui eu vou chamar a atenção do potássio para uma coisa. Isso daqui é a extração acumulada após 2 anos. A gente pode ver valores altíssimos, extrações acumuladas por ano aí, próximos de 400 quilos por hectare, que é muito alto. E por que isso acontece? Mais uma vez, as extrações de potássio nessa área, eu estou usando aqui um exemplo da área de Quirinópolis, estão extremamente elevadas, praticamente o dobro do ponteiro do que é encontrado normalmente na literatura. Esse daqui é o trabalho que o João mencionou, que nós fizemos o ano passado, com várias áreas, várias variedades e 3 cortes diferentes. A folha seca também está com um teor maior, e o como aqui a gente usou uma referência do raiz de 1997, quase 9 vezes a mais aí na planta. E que isso pode impactar quando a gente está em fertilidade do solo. A gente está dentro de um projeto que, mais uma vez, está linkado para chegar no final e produzir bioeletricidade. Se você tem teores altíssimos de potássio, e isso eu vou falar lá na frente um pouquinho rapidamente de novo, não só potássio, como cloro, alguns outros nutrientes, você tem um impacto na qualidade da matéria-prima para a bioeletricidade. Então, se a gente tem uma quantidade de potássio elevada, a gente pode aumentar as incrustações e depósitos, corrosões nas caldeiras, tendo impacto econômico dentro da indústria, o que vai acarretar impactos em toda a cadeia econômica e ambiental que a gente tem de remoção de palha. Então, mais uma vez, eu deixo aqui uma pergunta, se nós estamos balanceando a adubação potássica de cana-de-açúcar adequadamente. Será que realmente, nas condições, a gente vai ter que reduzir potássio porque a palha cicla? Ou será que, em algumas áreas que está com potássio alto, a gente vai, talvez, poder reduzir? É um questionamento para a gente conversar aqui hoje também. Aí, falando só para finalizar os macronutrientes, infelizmente, a gente não conseguiu trazer de enxofre hoje, porque a gente teve umas restrições que as análises de solo ainda não ficaram prontas, mas a gente vai ter em breve. De maneira geral, a gente também vê uma redução de cálcio e de magnésio em relação ao baseline. Da mesma maneira que a gente viu para fósforo, para potássio, as áreas com maior manutenção de palha têm um teor de cálcio e de magnésio menor no solo, principalmente nas camadas superficiais, fazendo com que a gente tenha que pensar, já é comumente feito calagem após 1 ano, após 2 anos, provavelmente o Rafael Otto vai falar, mas a gente precisa ver isso de uma maneira um pouco melhor.
Só para finalizar, dentro do conceito que a gente tem do projeto, pensando um pouco sobre recolhimento e fração de palha, a gente tem que lembrar que a gente está falando aqui da palha como um todo no solo, mas que a palha não é homogênea. Esse daqui também é um resultado do trabalho que mencionamos antes, onde, de todas as avaliações que nós fizemos, as folhas secas se diferenciaram muito dos ponteiros. E o que cada um está relacionado? Os ponteiros, eles têm 6 vezes mais umidade que a folha seca, tem cerca de 70% de todos os nutrientes, 70% a 75% de todos os nutrientes, e as folhas secas têm uma restrição nutricional. Tem maior taxa de decomposição em relação à folha seca. E, com isso, nesse trabalho, a gente concluiu que tinha 4 vezes mais potencial de reciclagem de nutriente. Ao contrário da folha seca, que teve um melhor desempenho para a produção de etanol de segunda geração e para a bioeletricidade. Esse daqui é um gráfico de poder calorífico inferior, onde as folhas secas têm um potencial de produzir eletricidade maior do que os ponteiros. Então, de uma maneira geral, a gente vê que os ponteiros preferencialmente devem ser mantidos no campo e a folha seca direcionadas parcialmente ou totalmente para a indústria. Isso é algo importante dentro do nosso trabalho, porque a gente não está pensando só onde remover, como remover, quando remover. A gente ainda pode avançar um pouco mais, e a gente tem trabalhos aqui na nossa equipe para poder fazer um separador de ponteiro e folha seca, para que a gente possa levar para a indústria o que é importante para a indústria da palha e deixar no campo o que é importante para o campo, para a gente otimizar esse uso da palha de uma maneira geral para produzir bioenergia como um todo ou melhorar a sustentabilidade do campo. Bom, de considerações finais, só reforçando, a decomposição da palha é dependente da condição climática e ela a quantidade só é determinante quando as condições climáticas são limitantes. Independente do manejo de remoção de palha, após 2 anos, a gente teve a redução na fertilidade do solo, principalmente crítico para fósforo, que já começa com teor muito baixo e ainda pior. A ausência da remoção da palha, ela cicla mais nutriente, mas não mantém a fertilidade do solo em curto prazo, principalmente nas áreas onde você tem um impacto positivo da produtividade, ou seja, da palha na produtividade, maior extração e a palha liberando isso sem conseguir compensar. E, por último, o recolhimento seletivo dos ponteiros e das folhas secas, que são potenciais para que a gente possa usar melhor a palha no campo ou na indústria. E aqui eu deixo só 3 últimos questionamentos para que a gente possa conversar depois, que é se nós não estamos esquecendo de estudar os demais macronutrientes do solo, além de nitrogênio, que é os principais abordados hoje no nosso trabalho, se nós estamos balanceando corretamente os nutrientes no solo em áreas de cana crua, principalmente porque as recomendações são baseadas em área que a cana crua não era totalmente estabelecida, era um outro cenário. A gente imagina cana queimada, os nutrientes de alguma maneira estavam ali presentes na forma de cinzas. E agora a gente tem um novo cenário, que a palha está lá, mas a gente também está querendo remover. E se nós iremos calcular a necessidade de adubação em cenários de remoção, para otimizar o uso de fertilizantes, considerando o potencial produtivo, que eu comentei aqui, o João vai falar muito melhor depois de produtividade, e, por último, se nós vamos ter um novo fator de extração, porque os fatores de extração hoje são considerados extração de como. Mas se a gente tem um novo cenário de remoção de palha, esse nutriente também está indo embora. Então, a gente vai ter que recalcular isso daí para jogar no final lá numa calculadora para ver a mitigação de tudo mais que a gente está fazendo em relação ao uso de fertilizante, aplicação de fertilizante, como nós vamos fazer isso daqui para frente. É um trabalho, igual eu falei, não é para ser totalmente conclusivo, a gente tem mais 8 áreas que estamos trabalhando nesse mesmo sentido de avaliação, mas é para acender as luzes aqui para a gente sobre a importância de a gente olhar para a fertilidade para a gente chegar no final dos objetivos dentro do projeto. Então é isso, muito obrigada mais uma vez.